Olá pessoal, dando continuidade ao estudo dos movimentos dependentes, vamos fazer aqui uma dedução de um exercício onde nós temos um cabo e dois pontos de interesse, tá? Duas massas, massa A e massa B, são dois pontos que se movimentam de acordo com este um cabo. Esse cabo é inextensível, portanto, o comprimento dele não varia. Essa é a regra de análise. É a partir dessa regra que monta-se a equação de base para o movimento dependente com cabos e polias. Então vamos lá. A ideia aqui é a seguinte: nós temos aqui esse sistema com duas polias, esse cabo verde fixo ao teto, passando aqui, passando lá, e com esse outro bloco B. A posição de A é dada por XA e a posição de B por XB. Não necessariamente o eixo X tem que ser para baixo, poderia ser tomado aqui embaixo com uma origem, poderia ser tomado num outro ponto qualquer, sem problema. A questão é, eu devo vincular o comprimento do cabo a essas coordenadas que eu escolher. Convenientemente, se coloca geralmente no teto aqui, né, na parte superior, a fixação para facilitar esse elo entre comprimento de cabo e componentes, coordenadas sendo analisado, ok? Então vamos lá. Primeiro passo que nós temos que fazer é observar que nós temos alguns valores que, independentemente da posição do cabo, eles não mudam, tá? Então observe aqui, ó, esse comprimento aqui, esse pequeno trecho aqui, D1, ou daqui dessa regiãozinha aqui, ó, dessa regiãozinha aqui até aqui, essa curvatura também não muda. Vamos pegar aqui como sendo A1. Independente da posição do cabo, esse comprimento é sempre o mesmo. Independente da posição do cabo, esse trecho D1 é sempre o mesmo, não varia. Outro que não varia, esse D2. Cadê o D2? Vamos lá. D2, aqui, ó, é daqui do centro do bloco A, até o centro da nossa roldana. Vamos puxar aqui um pouquinho para o lado. Inclusive, essa aqui é a nossa velocidade que nós estaríamos procurando, né? Digamos que nós conhecemos a velocidade B e procuramos a VA, né? Então, esse D2 também não varia. Independente se esse bloco está para cima ou para baixo, D2 não muda, tá? Depois vocês vão ver a importância dessas observações. Assim como também esse D1 não muda. Não importa se o bloco B está mais para o alto, mais para baixo, esse D3 não muda. Quem é o D3? É uma diferença que vai dar aqui na componente XB. Quem é o D2? Também é uma diferença que vai dar na componente XA. Quem é o D1? É uma diferença que vai dar na componente XA, que vocês vão ver aqui esse trecho aqui, ó. Tá ok? Então, na hora de computar o comprimento do cabo, nós vamos ter que colocar essas pequenas diferenças. Outra coisa que não muda é esse A2, que vai estar aqui, ó. Esse cabo enrolado aqui, ó. Ele também não altera. Obviamente que todo o estudo de cabos, nós não vamos fazer essa análise tão aprofundada, né? Então não vai ter que toda vez mexer com esse tipo de análise, que eu estou exposto esses detalhes iniciais, né? Desses comprimentos fixos que não mudam. Vamos agora entrelaçar as componentes XA e XB, essas duas componentes, vamos entrelaçar com o comprimento do cabo. Então, eu vou puxar já aqui uma equação pronta já, né? Vamos trazer aqui a nossa equação, é essa equação aqui. Vamos trazer mais aqui embaixo. Tá. Então, observem. Eu quero calcular o comprimento do cabo
tomando por base todas essas componentes aqui, essas coordenadas. Então vamos começar. XB representa muito bem um bom trecho do cabo, é esse trecho aqui, ó. Então XB representa muito bem esse trecho do cabo aqui. Então nós vamos colocá-lo aqui, ó, XB. Só que eu tenho que subtrair o D3, tenho que subtrair esse valor e tenho que subtrair o D1, que é aquele valor lá em cima, lá, ó. Tá? Tem que tirar, porque afinal de contas ele não está sendo computado. Se você observar, o cabo não vai até o topo, então tem que tirar o D1. O cabo não vai até o centro do bloco, então tem que tirar D3. Tá? Então isso é o rigor do comprimento do cabo, né? Ok. Aí eu vou somar o A1, que sempre vai ter, independente da posição dos blocos, esse arco A1 sempre vai existir. Vou somar duas vezes a posição de XA, realmente duas vezes, porque tu tem aqui uma perna, né? E tu tem aqui outra perna. São duas pernas que você tem que somar. Então, 2 vezes XA. Só que quando você coloca 2XA, veja que você computa esse comprimento D2 duas vezes. E não é uma verdade, não faz parte do cabo. Então, olha lá. 2 vezes XA menos 2 vezes D2. Ok? E também, quando você coloca 2 vezes XA, você está computando esse comprimento até em cima e até em cima. Porém, o D1 aqui é verdadeiro, então você mantém um D1, mas o outro D1 você remove. Opa! O outro D1 você remove. Ok. Então tá aí. E o que mais tem que somar? Esse comprimento aqui, A2, também é constante. Ele aparece em todas... independente da posição do cabo, né? O A2 aparece. Então tá lá, mais A2. Toda essa continha aqui vai dar o comprimento do cabo. Tá aqui, ó, comprimento do cabo. Agora, vou fazer isso toda vez que eu resolver um problema desse? Não, porque você não está interessado aqui em comprimento de cabo. Se tu fosse comprar um cabo, você realmente faria esse trabalho. Inclusive, você colocaria algumas tolerâncias, né, de cabo. Aqui teria uma tolerância adicional, aqui também uma tolerância adicional para fixação do cabo. Então, você teria esses adicionais, mas não é o nosso caso. Ok? Bom, feito isso, nós podemos, então, trazer essa outra equação aqui em cena, aonde nós isolamos o que nos interessa, que são as componentes x, que é as posições de interesse para nós, que nós estamos estudando as posições, as velocidades desses pontos A e B. E do outro lado nós colocamos tudo que é constante, ó, porque isso aqui é constante. Nenhum deles muda. Independente da posição do cabo, isso aqui tudo é uma constante. Eles não vão variar. Tá ok? E aí tudo isso aí a gente chama de uma constante. E nós passamos a ter então isso aqui, ó. Tá? Nossa equaçãozinha de base, né? Onde você tem aqui x de B, x de A e uma constante. Perfeito, né? Para a equação de base em x está ok, ela está pronta. Mas normalmente nesse tipo de problema a gente está preocupado com velocidades, não apenas com posições. As posições a gente até vê aqui, que se o B ele altera uma unidade, o A ele vai alterar meia unidade, né? Então, quando você mexe em B, o A ele mexe em meia e vice-versa, né? Acontece ao contrário. Mas, para obter a velocidade, como é que nós fazemos então? Só vamos tirar aqui de cena essa figurinha aqui, né? Vamos tirar aqui cena. Vamos deixar mostrando aqui que é a nossa equação de base. E vamos colocar em cena aqui agora o que mais nos interessa, né? Que é o cálculo de velocidades. O que a gente faz para obter a velocidade quando nós temos a posição? Lembra que eu falei já em sala para vocês? Se você tem posição, está montado para a posição, para a velocidade é só aplicar a derivação. Está bem fácil, né? Então você aplica a taxa no tempo e obtém a equação de velocidade. E o que acontece quando você aplica a taxa no tempo? Acontece que a taxa no tempo de uma constante é zero.
e você acaba obtendo uma equação nesses moldes aqui, né? Opa, tá aí a equaçãozinha. Agora sim, uma equação mais usável, né? O que vocês estão mais acostumados a ver por aí, ó. Uma equação para velocidade em blocos suspenso em cabos ou dependente de cabos. Não precisa estar sempre suspenso. Esses blocos podem estar num plano inclinado, pode estar na horizontal. Não é necessário que esteja suspenso. O importante é você criar um elo entre o comprimento do cabo e as posições, seja XA, XB, XC ou uma outra componente YA, YB, YC, junto com XA, XB e XC. Por exemplo, Y poderia ser uma componente de plano inclinado e o X uma componente vertical. Então não é necessário que vocês tenham sempre essa componente X bonitinha de cima ou toda ela inclinada. Não, você pode ter uma parte inclinada e uma parte vertical. O importante é você ligar as componentes de interesse seu com o comprimento do cabo. Uma vez que você ligou, você tem essa equação, você isola a constante aqui, e aí você aplica a derivada e você obtém então a sua equação para velocidade, que é o que você procura, essa equação aí, tá ok? Então vamos lá, deixa eu só verificar o que nós temos aqui. Certamente nós sempre avançamos, né? Nós queremos um pouco mais, além de velocidade, nós podemos ir para a aceleração. Como é que você chega na aceleração? Do mesmo jeito que chegou na velocidade. Aplica de novo a tua taxa no tempo, né? Então, você pega aqui, aplica a taxa no tempo sobre essa equação de velocidade e aí você obtém a aceleração. Simples assim. Como o lado direito aqui da equação é uma constante, quando você deriva ela a zero, você derivou de novo, zerou de novo, né? Então você acaba tendo essa equação para aceleração de forma mais simplificada, tá ok? Deixa eu só remover isso aqui para o lado. Tem mais umas observações. Gostaria de colocar aqui, ó, a chamada equação de base para cabos. Cuidado, né? Essa equação de base aqui é para esse sistema de cabo. Tu tem um cabo apenas. Se tivesse dois cabos, você teria um outro conjunto aqui do lado de equações de base aqui, né? Para X, para velocidade e para aceleração para o outro cabo, né? Outro sisteminha. Provavelmente algum componente X aqui ia coincidir com o componente X lá. Algum componente V aqui poderia coincidir com o componente V lá. E assim por diante, a aceleração também apareceria alguma relação, né? Aí você teria duas equações com duas incógnitas, três incógnitas, depende lá do teu problema em questão, né? O fato é que você teria conjunto de equação para o cabo A, conjunto de equação para o cabo B, conjunto de equação para o cabo C. Quantos cabos houverem, vai ter um conjunto de equação para cada cabo, porque você vai fazer uma equação dessas aqui em cima para cada cabo, tá bom? Então vamos deixar isso aí para uma atividade, vocês também vão ter que me buscar aí para tirarmos algumas dúvidas a respeito, tá? Então, beleza. Tem mais umas observações aqui, ó. Vamos trazer aqui em cena. Cada cabo inextensível gera um conjunto de equações de base similares a esta aqui, ó. Tá? Então, essa é uma base. Essa é uma base. Outra coisa que nós temos que observar é que este conjunto de equações de base pode conter mais de um sistema de coordenadas. Eu falei ali agora há pouco no exemplo, né? E se esse bloco aqui, por exemplo, A, em vez de estar na vertical, tivesse inclinado, então você teria uma componente X correspondente a B e, digamos lá, uma Y correspondente a A. Você ia envolver as duas componentes nesta equação aqui da montagem do cabo, tá bom? Então, mais uma outra observação que vocês têm que carregar. Sempre a equação de base deverá partir do comprimento do cabo. Tá? Quem é o elo aqui entre os pontos A e B? É o cabo inextensível, né? Lembra lá das polias e uma correia e uma polia? Quem era o elo que ligava a correia e a polia A e B? Era a velocidade tangencial. Quem era o elo que ligava as engrenagens? Era a velocidade tangencial.
Quem era o elo que ligava a corrente com as rodas dentadas? Velocidade tangencial. Quem é o elo que liga aqui essas componentes XA, XB, Y, Z, sei lá, a coordenada que você escolher? Quem é o elo? Comprimento do cabo. Então, cada cabo, revisando, gera uma equação destas, né? Cada cabo gera uma equação dessas aqui em cima. Essa equação, você acaba isolando todas as constantes de um lado e você obtém uma equação de base. Depois você aplica aqui a derivação, obtém então a equação para a velocidade. Depois você deriva novamente, obtém a equação para a aceleração e com isso você chega à tua equação de base. Tivesse 2 cabos, teria mais uma caixinha aqui. Tivesse 3 cabos, teria mais uma caixinha aqui. E sempre que houver mais de um cabo no sistema, provavelmente existe um vínculo e você vai ter repetição de tipo XA aqui, XA lá, vai aparecer alguma componente similar. Ok? Então seria isso. Eu vou passar para vocês uma atividade no Moodle em breve. Eu espero que vocês se empenhem, afinal de contas nós estamos aí passando essa situação de isolamento, né? E então vamos aproveitar, vamos avançar no nosso conteúdo para que quando a gente retomar as aulas vocês já estejam bem encaminhados e eu vou também aplicar avaliações via Moodle. Então vamos fazer o possível para acompanhar as aulas e sugiro que vocês se inscrevam aí no canal para que toda vez que aparecer uma aulinha nova vocês já vão lá e assistem e se preparam para a atividade do Moodle, tá ok? Então tenham uma boa noite e até mais.